Boa noite a todos vocês. Hoje o tema é o Espiritismo e as religiões, não é isso? Não, é as religiões e o Espiritismo. Eu estava brincando com as figurinhas porque de fato eu gosto muito das imagens. E aí está projetada a imagem de alguém pensando, refletindo. Quando a gente fala na evolução humana, nós vamos pegar lá para o Homem de Neandertal, onde vai se descrever que se começa, então, esses primeiros contextos onde o homem começa a, no seu pensamento, ter algum nível de transcendência. Então, a ideia de sepultar os mortos, certo? Começa a partir daí. E por que que isso, para mim, assim, é importante? Porque nós precisamos usar desse elemento que essa segunda imagem sugere aí, para nós, de fato, nos dizermos o que a gente é. Ou seja, aqui embaixo da mesa tem uma gatinha com 3 gatinhos. Ela vem e traz um a um. E, normalmente ela gosta de assistir a palestra, porque ela chega mais cedo, certo? Coloca ali embaixo e depois vai adiante. Nós vamos dizer que o que nos diferencia desta bela criatura aí a cuidar dos seus filhotes é que nós utilizamos o raciocínio. Lógico. Se nós formos ao extremo, alguns vão dizer que tem mães que não cuidam dos seus filhos com tanto carinho como ela traz cada um e coloca aí. E alguns vão retrucar dizendo que isso não tem nada a ver de carinho, isso é meramente instinto. E aí outros vão retrucar do outro lado, dizendo que eu queria que toda mãe humana tivesse esse instinto. Mas, ou seja, o que é que acontece? O aspecto dessa característica de pensar, de refletir, é que nos dá a característica de, tendo o uso do raciocínio, nós divergirmos mais do que concluirmos em uma coisa só. E justamente, quando cada um começa a dar a sua opinião, aí é que o negócio ferve. Então, ao falar de religiões, é como a gente imagina o seguinte, os feriados são bons, porque reúne todo mundo em casa, né? A gente sai, passeia, vai. Um dos maiores, o carnaval. E todo mundo teme o pobre do carnaval por causa das mortes e dos acidentes. E um, contrário a ele, Sexta-feira da Paixão. Que nós comemoramos aí, né? A passagem do Cristo. E por incrível que pareça, o que mais tem morte e acidente não é o primeiro, é o segundo. É onde o HGS está mais cheio. Porque justamente é nesse dia que as pessoas se reúnem em casa. E quando você junta a família, cada um vê de um jeito. Olha nossa amiga aí, o bichinho gritando que não, mas ela consegue fazer uma coisa que às vezes a gente como pais não consegue. Dá tudo aos filhos, só não dá limite. Quando ela está fazendo, ela está dando limite. Vai para lá, porque é mais seguro para você. Dói um pouquinho às vezes dar limite, mas isso é que faz com que a vida esteja garantida lá para frente. E lógico, eu estava falando da Sexta-feira Santa, que é esse caos. Porque quando junta todo mundo em casa, ali, que como está mais ou menos todo mundo nu, cada um quer ser dono da razão, depois de tomar uns 2 vinhos, pronto. O pau quebra. Assim são as religiões. Imagina só que, parafraseando o nosso amigo Rubem Alves, Deus criou os pássaros nas suas múltiplas diversidades, com seus múltiplos cantos, para nós percebermos essa beleza da natureza. Mas lá para um dia, antes que esse bicho toque aqui, está no silencioso. Lá para um dia, o urubu, ele começa a olhar para os outros pássaros e diz que o canto dele é o canto mais lindo e mais perfeito. E como é mais perfeito, para que ficar ouvindo o canto do sabiá, do pinta-silva, de vários outros? E aí ele baixa uma norma. Ninguém mais escute os outros cantos, porque o meu canto é o único canto que é o canto mais belo. E aí ele começa a querer que todos os outros pássaros se calem, justamente por causa daquilo. Então, que só ele tem aquela coisa bela e linda. Isso é nós falarmos de religião. A grande divergência das religiões não está exatamente nas religiões, porque as religiões são instituições feitas por homens. As grandes divergências das religiões estão na grande divergência do coração humano.
que briga muito mais pelos contrários do que se unem pelos iguais. É dentro desse elemento que nós vamos ver grandes disenções. E surge o Espiritismo, considerado ciência, filosofia e também religião. Por causa de um aspecto muito claro, quando ele surge, mais ou menos lá para 1860, 1857, chegou ao Brasil, em 1860. É importante falar chegou ao Brasil, porque mesmo tendo nascido na França, é o Brasil que dá o berço de sua manutenção. Ele se mantém pelo Brasil, o país que tem, de fato, o maior número de espíritas, e você, quando vai lá fora, que encontra espíritas, a maioria são espíritas brasileiros. Isso é importante, porque o que acontece, ele ganha o tom de religião muito forte dentro de nós, porque naquela época, vamos encontrar uma coisa, que a nossa legislação, com a proclamação da República, o Estado se torna laico, separa religião e o governo. E aparece uma coisa que é liberdade de culto. Mas ao mesmo tempo que aparece a liberdade de culto, aparece uma descrição lá, proibido, certo? Como sendo crime. Inclusive você vai ter lá magia, bruxaria e espiritismo. Então o espiritismo, para subsistir, ele veste de fato a roupagem da religião, porque dentro da religião a água fluidificada não é um elemento de charlatanismo, é um aspecto do culto religioso, como é a hóstia, a água benta. E aí dessa forma ele consegue se erguer e se manter, porque naquela época a perseguição era muito grande, inclusive aonde a ciência, a medicina, querendo se colocar como detentora dos elementos da cura, ela assumiu a posição de o que? Caçar tudo isso. Se encarava a questão mediúnica como coisa de maluco, de doido, e que evocava loucura. Então, tinham vários aspectos, quando a gente vai olhar o aspecto de filosofia e ciência, ela fica pautada porque o que acontece? Enquanto abraçamos a ideia do método científico, da estruturação, da codificação espírita, os saberes espíritas eram tidos como dogmas, porque a nossa metodologia e sistematização para estruturação desses elementos eram vistas como não científicas para a ciência vigente. E se não são científicas, não são comprováveis, elas são dogmas. Então, é nesse clima que se estrutura, certo, o espiritismo. E aí, por isso, as religiões e o espiritismo, vamos ver o espiritismo somente dentro do Brasil, lá com uma estrutura religiosa, porque onde ele nasce, na França, ele tem um caráter basicamente filosófico e científico. Mas isso tudo está no arcabouço de quê? Porque é o seguinte, por que tem essas duas imagens? Porque existe uma diferença entre religião e o sentimento religioso. O sentimento religioso advém de alguns aspectos que o homem precisa explicar dentro de si mesmo, a necessidade do humano. Porque esse aspecto de refletir, porque o gatinho, como está aí, se ela chegar lá procurar o último gatinho que foi pegar e não achar, ela vai fuçar, não achou, volta para cuidar dos outros. Não vai imaginar se alguém roubou, se alguém levou, se alguém fez, se alguém não fez. Então esse aspecto, veja como essa questão do raciocínio nos leva a uma situação básica. Quem de nós não se fez uma ou todas as questões que estão aí enumeradas? Quem sou eu? Como foi criado o mundo? O que governa a vida? Deus existe? E depois da morte, o que há? Essas questões, elas aparecem em virtude da nossa capacidade de reflexão, e em cima dela que vai se estruturar, elas são a semente aonde se expressa o sentimento do religioso. Porque tudo aquilo que o homem não conseguia explicar, ele exaltava algo sobre-humano. Então, a partir daí começam, então, as ideias de Deus. E, lógico, daí Deus e, por encadeamento, as ideias que vão tomar corpo dentro de uma religião. E aí você vai ter várias. Agora, quando vamos falar disso, nós abraçamos a ideia monoteísta. Porque a ideia de Deus
Na realidade, a ideia de deuses, muitos acreditam em vários deuses. Nós trazemos uma construção monoteísta, porque nós advimos do cristianismo, que fala do Deus único, não é isso? Mas veja só, esse nosso Deus único, ele é único e múltiplo ao mesmo tempo. Porque em cada um de nós vamos descrevê-lo de um jeito. Ele é único, mas os olhos da criatura que tenta percebê-lo, o percebe na proporção de sua pequenez. E a partir daí, vamos ter Deus para tudo que é gosto. E, lógico, nós estamos falando dentro de um templo espírita, aonde nós aqui vamos nos colocar como espíritas. A pergunta é para que a gente possa sair de um outro olhar. Ao falarmos das religiões, em vez de apontarmos várias religiões, vamos poder olhar alguns aspectos relacionados às religiões, mas responder a nós mesmos como nós olhamos, observamos, interagimos com determinados aspectos. Isso, há um tempo atrás, uma dessas reportagens, dessas entrevistas com Chico, perguntaram a ele sobre duas coisas. Porque o pessoal tem mania de chamar de espiritismo kardecista e não kardecista, né? Na realidade, quando você fala espiritismo, só pode ser um só, porque quem cunhou isso foi Kardec. O kardecista, não kardecista, vem do jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro dá uma ajeitada para tudo. E aí perguntam a ele qual a diferença entre os espiritistas menores, que são esses que seriam, digamos, os não kardecistas, e o espiritismo mais puro, como aquele que ele defendia. Ele fala uma coisa fantástica, que eu achei interessante, é de que ele vai para um exemplo. Quando você vê a criatura que pega um amuleto e deposita naquele amuleto a sua fé. Porque quando vamos falar de Deus, se nós entrarmos dentro do sentimento de fé, é que vamos estar falando de teologia. Porque ao falar da origem da vida com um cunho científico, não estamos falando em fé, mas sim em elementos comprováveis. E aí, quando se falou isso, o que a gente vai dizer? Existe amuleto? Não, na realidade você deposita naquilo a energia, a partir daquela você usa ela como impulso. Mas o poder não está no amuleto, está em você. Mas olha só, ele diz uma coisa muito tranquila. Ele mostra exemplo e diz, não destrua, respeite, porque aquilo que para você é um objeto qualquer, é o objeto através do qual aquele indivíduo se conecta com o sagrado. É a forma de conexão dele com Deus. Quem sou eu para minimizar isto? Ou seja, é você sair da diferença, que é o que leva ao embate, para você ir por elemento comum, que é o que leva à congruência. Ou seja, é nisso que ele traz, e ele se coloca que quem somos nós para estar na posição de julgar essas coisas. E eu achei interessante essa descrição, porque olhando então que os que têm aqui, cada um tem em si uma visão de religião, uma visão do que seja o espiritismo. Então, invertendo que seriam as religiões e o espiritismo, eu coloquei o espiritismo e as religiões, nós pudéssemos perceber o seguinte. O espiritismo, quando ele aparece, nós vamos lembrar que alguns elementos já existiam na história muito antes. A história, por exemplo, da reencarnação é muito velha. A questão de existência de espírito também. Então, vários desses aspectos já eram vistos. Então, o que é que aparece com o espiritismo? Primeiro, vamos abraçá-los, né? Porque o espiritismo ele vai estar trazendo essa imagem de que nós somos espíritos. E esse elemento de que nós somos espíritos é que vai ser de extrema importância, porque ele se consolida por isso. Tanto que está lá no finalzinho do Livro dos Espíritos a descrição de Kardec, né? Que ninguém poderia se colocar como o dono daqueles saberes, porque aqueles não eram saberes de um homem, mas dos espíritos dos homens. Então nem ele se coloca como dono daquilo.
Então ele descreve que os espíritos falam e, através de um estudo sistemático daquilo que eles trouxeram, ele conseguiu codificar tudo aquilo que nós encontramos hoje no Pentateuco espírita. Mas quando a gente olha para esse elemento do espiritual, lógico, a gente vai ter que dizer que nós estamos aqui em carne e osso. E de fato estamos em carne e osso. Então, quando a gente vai perceber esses aspectos, ele é de importância porque veja só, a ideia do Deus único, que está no monoteísmo, ela vem desde o Velho Testamento. Mas veja como toda a crença judaica se consolida quando traz o elemento cristão, passa a ser a crença judaico-cristã. Você corporifica Deus no Cristo. Você deixa de falar de um Deus impalpável para falar agora de um elemento palpável. Você começa a falar do Cristo, tanto que nós advimos do cristianismo. Falamos do Cristo, Filho de Deus, e tomamos o Cristo como ponto de chegada, onde a gente deve alcançar. Então veja, ele corporifica porque agora você fala do Cristo, ou seja, quando o homem começa a falar do homem, aí a crença no Deus único se expande e toma as proporções que existe hoje e que continua se expandindo. Essa ideia que a gente vai ver é ver como dá peso você trazer algo que é só algo que não é palpável, material, para você trazer para algo que você pode palpar, que você pode dizer existiu, está ali. Então, mas o que é que o Espiritismo vai nos trazer? Voltemos à ideia da essência. E onde é que isso fica claro? O Evangelho segundo quem? O Espiritismo. É o Evangelho olhado a partir da ótica do Espírito. Então, absorve toda a crença cristã, mas busca agora explicar todos esses elementos a partir do olhar espírita. E por que eu estou trazendo isso? Porque é o seguinte, não adiantaria para mim estar aqui falando de várias religiões. Eu queria que nós pudéssemos olhar esse olhar e ver o seguinte, como é que eu enxergo a partir daí. Para que eu possa entender como está a minha religião pessoal. Porque cada um de vocês tem uma, não é a mesma. E lógico, abraçando a sua religião pessoal, entendendo desse jeito, lhe auxilie a respeitar a diversidade de todas as outras. Então, quando nós observamos dentro desses aspectos, vamos ver um dos elementos que eu acho fantástico. O Espiritismo surge para explicar uma das coisas, o olhar místico que existia antes. Tudo era o quê? Sobrenatural. Eram milagres. O Espiritismo descreve o quê? Que não existe sobrenatural. Tudo que existe responde às leis naturais da vida, só que nós ainda não conhecemos. E aí vamos começar a ver milagre, a mesma coisa, não há milagre. Há elementos que nós não sabemos ainda manipular. Quando Cristo fez todos os seus milagres, são na realidade elementos passíveis de ser feitos por outros homens que nós ainda não aprendemos. E o próprio Cristo disse isso, quando com os discípulos ele diz, vocês podem fazer tudo o que eu fiz ou muito mais. E aí o que é que ele vai trazer? A visão do Espírito vai justamente trazer isso. Mas em vez da gente falar com relação a como a gente olha isso, vamos nos perguntar. Como é que vocês olham, por exemplo, quando acontece aquele tsunami que morreu um monte de gente? Que olhar você dá a isso? Quando o contrário, o avião caiu, e quem caiu o avião, quem morreu no avião era aquela vizinha imprestável, que tinha prontado a receber o que devia. Deus castigou. Então, perceba como você reage frente às questões do sobrenatural. Dito sobrenatural, né? Como é que você reage a isso? Para você olhar para a sua religião e ver se sua religião pessoal está pertinente com os elementos que o Espiritismo coloca. É de que não é isso.
As coisas acontecem não porque Deus está mandando um castigo, não porque Deus está punindo. Então aí é fazer aquela velha pergunta. Passando por debaixo da ponte, o indivíduo estava no andar de cima e pulou, caiu em cima de mim. Por que em cima de mim? Certo? É aquele aspecto de que a gente começa a buscar dizer que foi o quê? Olhe, pagando os pecados, é porque merecia aquilo, é porque fez um mal com não sei quem. Tudo que a gente vai tentar amarrar para buscar esse mesmo tipo de explicação de um Deus que era punitivo, que era carrasco. E veja, lá no Velho Testamento, o Deus fazia isso, dizimava às vezes uma nação inteira. Passava o fio, mandava passar o fio da espada, inclusive as criancinhas. Está lá no Velho Testamento. Que Deus diferente é esse da outra imagem que o Cristo traz? Amai-vos uns aos outros. Na realidade, é o olhar dos homens que enxergava Deus naquele momento, naquela época. Então, é preciso que a gente olhe, porque senão a gente vai estar falando dos nossos colegas e confrades que veem ainda desse jeito. A gente vai falar dos índios que veem no sol, que veem na lua deuses. E a gente não consegue olhar para a gente mesmo e ver como é que a gente está lidando com isso. Não acredito em deuses, mas quando eu entro no mar, eu sempre me benzo e agradeço a mãe das águas, a deusa das águas. Certo? Então, como é que você está lidando com os elementos da natureza? Você está dando a ele a condição de divindade? Porque o que o Espiritismo vai explicar é que esses elementos são elementos naturais e que muitas dessas coisas que a gente vai ver como deuses, na realidade, vai estar representações do espírito humano. E quando a gente caminha um pouquinho mais, buscando olhar, né, esses elementos, a gente vai precisar perceber justamente isso. Que Deus é esse que eu estou abraçando. Se ele não é igualzinho àquele Deus dos primitivos. Primitivo não tinha aquela história de colocar oferendas no altar? Veja se a gente não faz igualzinho. Igualzinho. Se eu ganhar a loteria, eu vou ajudar a Fundação Harmonia, vou ajudar a Irmã Dulce, vou ajudar desse e o mundo. Trocas. Quando adoece, se me curar, eu vou passar a ser o quê? Algo melhor. Ou seja, a gente faz a mesma relação primitiva de troca. Qual é a diferença? O Espiritismo vem nos dizer que o quê? Que a relação com o divino, com o sagrado, não deve ser essa. Porque senão imagine um Deus que ajuda na carne, mas não me ajuda. É porque ela tem um perfume mais cheiroso e eu não tenho. Então, ajuda ela, mas não ajuda a mim. Pelo contrário, não pode existir esse Deus, porque se nós todos somos filhos dele. Então, isso não é o que a gente vai trazer como construção. Mas a gente vai dizer assim, mas como é então que defendemos a partir da Bíblia um Deus que defende a igreja dele? Ou seja, uma das igrejas protestantes defende a igreja dele. E o resto são todos filhos do demo. Isso é um absurdo. Mas veja se você não reage da mesma forma, dentro de uma outra proporção, dentro de como você encara a religião dentro de você. E um outro elemento que o Espiritismo vai trazer é o mundo espiritual. Os espíritos. O pessoal diz, você acredita em espírito? Não, espírito é coisa do demônio. Contudo, não quero ver nenhum na minha frente. E aí temos dois elementos do espiritual. De um lado, aquele que todo mundo teme. E do outro, todo mundo apaixonado, que não queria passar por um gosto desse. Passou aí, ó, rompeu várias bilheterias. Um elemento do espiritual. Então, o que é que o Espiritismo traz? O mundo espiritual, ou seja, o espírito sobrevive. O espírito sobrevive. É algo novo esse elemento? Não. A sobrevivência do espírito já era acreditada por outras pessoas. Inclusive, quando surge o espiritismo, além de Kardec, outros estudaram, né, e falaram sobre o espiritismo, havia uma divergência. Acreditavam que existia o espírito, mas um achava que o espírito vivia cada vida em um mundo e o outro não. Então, se você acredita que existe o espírito, o que é acreditar que existe o espírito? Acreditar que você é um ser
imortal. E, Fernando, no que é que isso tem a ver com as outras religiões? E justamente, vamos tomar, por exemplo, a católica. Quando os santos aparecem, o que são eles? Espíritos. Então, a filosofia espírita, ela vai trazer toda uma bagagem para explicar os elementos que ocorrem dentro das outras construções religiosas a partir de um olhar racional, saindo da visão mística, do sobrenatural, do fantástico, para uma visão mais racional e dentro de uma análise mais concreta. Então, todos são espíritos. E aí, o demônio, o capeta, também não é, são espíritos humanos, só que em desequilíbrio. Então, isso daí já vai trazer um elemento importantíssimo, porque as religiões que defendem a existência de um céu eterno e de um inferno eterno, aonde o catolicismo, para conseguir vender as indulgências, criou o purgatório. O purgatório é aquele lugar mais ou menos, não é tão bucólico e monótono como o céu, e não é quente feito inferno. Então lá você pode fazer quase que do que quiser. Então criou o purgatório. Mas na realidade é céu e inferno. Aonde quer que o Espiritismo vai trazer, diferente desse olhar? Imagina, eu morro e minha filha vai queimar no fogo do inferno por alguma coisa que ela fez. Eu vou estar em paz? Seria impossível isso. Então, na realidade, o que é que o Espiritismo traz quando você vai comparar com alguns aspectos de outras religiões que creem na existência do Espírito, mas creem em julgamentos o quê? Finais. Creem num juízo final que vai determinar para um lado ou para o outro. Como o Espírito é imortal, ele o que terá outras oportunidades de vivenciar aqueles elementos. Agora, para não falarmos das outras religiões apenas jogando pedra, esse olhar que você usa para você, a sua religião, o seu espiritismo pessoal, se dizendo espírita todos os que estão aqui, olha a vida a partir da ótica da imortalidade da alma, porque se olha, o que é que você está fazendo hoje? Qual é o projeto de vida que você está abraçando para construir um amanhã melhor? Porque se você acredita nisso, o amanhã é resultado do hoje. Se é resultado do hoje, o que você está fazendo para isso? Aí quando a gente vai olhar, vai dizer o seguinte, falando de outros aspectos religiosos. Tem algumas religiões que não têm um Deus único, fechado, esperando que isso aconteça. Que quando a gente morre, a gente volta a se unir ao todo. Outros aspectos que tiram a existência de Deus, mas que tinham a existência de compromisso, de que eu tenho que me portar de maneira adequada, dentro de um caráter ético. Por quê? Porque os meus descendentes vão herdar aquilo que eu deixei. Mas veja só, quando a pessoa se comporta assim, se lembra da história do urubu que queria acabar com o sabiá, com os outros, porque achava que o canto dele era o único? O que é que adianta você ser espírita e você não trabalhar com a vida dentro do olhar da imortalidade da alma? Aquele que é ateu, mas assume a vida dentro da ética de saber que deixa para os filhos aquilo que ele construiu, desencarna, quem vai estar no lugar melhor, você ou ele? Porque ele tem um compromisso. Ele está colocando a projeção dele nos filhos que vêm. Ele está construindo para o outro encontrar um mundo melhor do que o que ele achou. Esse é o elemento de você estar construindo o futuro. Então, a falar do ateu, a falar de outras crenças que não constroem esse mesmo pensar, veja se o que é que você está fazendo. Se é ou não é a mesma coisa. Para que a gente possa também entender como é que esse espírito que a gente está entendendo, como é que ele se comporta, reage, atua, e que a gente então possa olhar um outro aspecto que é interessante. O Espiritismo vai falar de um elemento significativo que é a reencarnação. Então, dentro do Espiritismo havia divergências dentro disso. Por quê? Uns eram reencarnacionistas e outros eram não reencarnacionistas. Principalmente os ingleses e tínhamos os americanos. Porque imagine, eu reencarnar no negão. Então, eu era o branco, não queria reencarnar no negro. Mas tinha outros aspectos envolvidos dentro disso. Mas veja o que era a questão do reencarnacionismo. Quando o catolicismo baniu
a ideia da reencarnação foi movido por lógico, questões de poder e política, mas a mulher de um dos imperadores, ele estava lá, ele tinha tirado ela da vida. Fazia vida, ele tirou ela da vida. E aí, quando tirou ela da vida, as colegas começavam a falar, né? Aí o que foi que ela fez? Mandou o quê? Mata todo mundo, porque ninguém vai saber mais da minha história. Só que a crença reencarnacionista dizia que o quê? Se ela matou, o que é reencarnação? Você volta em outro corpo aqui. Nós passamos por trajetórias reencarnatórias, múltiplas delas aqui também podem ser em outros mundos, mas aqui, com certeza. Então imagina só, quando você vem, você vai fazer o quê? Trazer nessa vida o resultado da vida anterior. Então, se ela matou um bocado das coleguinhas na vida anterior, como é que ela viria nessa? Pior. Bane-se a ideia da reencarnação e aí acabou. Acaba-se com esse elemento. Mas a gente está falando de uma história que está lá atrás, depois do Concílio de Nicéia. Agora a pergunta é, como é que você lidar com a ideia da reencarnação na construção da sua vida? Que vamos dizer o seguinte, o nosso amigo católico que diz que não acredita na reencarnação. E você acredita na reencarnação. Qual é a diferença que isso está fazendo para você? Porque não adianta falar da diferença entre o espiritismo e o catolicismo dentro desse olhar. Como é que, se isso faz diferença, qual é a diferença que está fazendo para você? Porque aí a gente vai ter uma diferença entre as religiões e o espiritismo. Se você diz que seu espírito se funde ao todo, como o budismo descreve, não, mas eu acho que o espírito tem uma vida contínua, que vai reencarnando. Por isso eu não concordo com aquela filosofia, ou até jogar pedra nela. E o que é que você está fazendo com que essa ideia seja diferente para você? Modifique a sua vida em quê? Porque senão, essa ideia também basta ser apenas uma balela. Agora, lógico, às vezes a pessoa, eu acho interessante, eu estou aqui pagando o que eu fiz na outra vida. Se eu tivesse de pagar alguma coisa, quem é culpado pelos meus erros? Não digo que sou eu, é Deus. Me fez assim porque quis. Podia ter me feito perfeito, menos barrigudo, certo? Mais loirinho para quem gosta de loirinho, mais musculoso. Ele me fez assim. Uma trôpega mula que fica remoendo as coisas. Me fez assim. O culpado é ele. Ah, não, mas não é. Deus não é culpado do mal. Quem botou a serpente no paraíso? Foi ele. Então, na realidade, todo o bem e todo o mal está em Deus. Na realidade, está a plenitude das coisas. A questão agora não é essa. Essa questão da reencarnação é que eu estou aqui, não é para pagar o que eu fiz na vida passada, é para aprender o que eu ainda não aprendi, porque fui criado ignorante. Fui criado ignorante. Então, aquilo que eu não aprendi, eu vou ter que aprender ainda. Então, o que é que muda nisso? Vai dar um impacto extremamente significante. Por isso, se eu juntar tudo, eu gosto da ideia lá do Rubem Alves com o Urubu, que queria acabar com Sabiá, com Pinta Silva, com vários outros. Porque, olha só, espiritualidade e religiosidade. A pessoa que tem vínculos de religiosidade tem menor percentual de adoecimento e de morte. Vive mais e adoece menos. Em torno de aí uns 30% pelo menos. A própria ciência, que jogava tudo isso no lixo, hoje começa a abraçar. Porque esse olhar de religiosidade faz com que a pessoa consiga conviver com os problemas de maneira mais equilibrada, harmonizada, sem se revoltar tanto. E aí, lógico, hoje eu estava no hospital atendendo, que eu sou médico, né? E tinha uma senhora falando de uma paciente revoltada. E a pergunta dela era, uma jovem de 27 anos com câncer em fase avançada, sem tratamento. Possibilidade de tratamento. Era, por que eu? E uma coisa que eu faço com isso é, o gatinho que está aqui embaixo da mesa também adoece. E morre também de doença. Por que ele? Um corpo físico como o nosso tem uma
limitação e adoece. Então, não é exatamente o porquê eu. Quando eu digo porquê eu, não estou sendo contrário àquela relação de que a gente traz uma bagagem perispiritual que reflete sobre o corpo e que se coloca na doença. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte. Se a gente focar a doença, a gente vai estar focando em algo muito pequeno. Por quê? Quando meus dedos foram cortados, não foram eles que sentiram o corte. Quem sentiu foi eu. E eu, esse espírito que está aqui, vivendo essa experiência. Então, foi eu. Quem sente é o espírito. Quem aprende é o espírito. Então, você vai ver um tetraplégico, como o nosso amigo Christopher Lee, e que contribuiu extremamente com o estudo de células-tronco. Você vai encontrar um cego como Andrea Bocelli e faz coisas lindas. O valor do espírito está no que ele é capaz de fazer com aquilo que ele recebe. Que muitos, com o corpo inteiro pleno, não faz nada. Nada para si, nem para os familiares. Só critica, só reclama, só rejeita. Reencarnação, para a gente não estar jogando pedra no outro, é qual o significado que isso tem para você. Para que isso, então, seja um elemento que move seu espírito de uma forma diferente. E, lógico, o outro elemento é as religiões. Vamos pegar o catolicismo, o protestantismo, aquela que impõe a mão, que faz o jorei, messiânica, vários outros. É um elemento chamado o quê? Mediunidade. A comunicabilidade dos espíritos. As religiões estão repletas disso, a maioria delas foram trazidas por uma revelação. Foi um evento mediúnico que trouxe aqueles saberes e aquilo foi, então, a partir daí, construído. Então, esse elemento do mediúnico vai explicar e tirar do sobrenatural, que é algo, o quê? Natural. O espírito persiste após a morte e existe uma comunicabilidade entre espíritos encarnados e desencarnados, explicando aquelas aparições dos anjos da Bíblia, quando se coloca, dentro do contexto bíblico, a aparição de Jesus para Saulo, que se colocou depois como Paulo e que construiu toda a ideia do cristianismo. Então, esse elemento é que você vai ajudar o quê? A entender a sua religião. É católico? Continue católico. Se você apreende esses elementos, você vai conseguir dar explicações mais sólidas. É protestante? Você pode continuar protestante. Desde quando você começa a sair da questão de olhar tudo isso como algo sobrenatural, como algo místico, e comece a entender isso sob os parâmetros da existência da vida humana e sendo o espírito humano o elemento transformador de tudo isso. E quando a gente olha esse panorama que vai estar aí, tem uma coisa no Evangelho, no Espiritismo, muito interessante. É que é essa que eu vou mostrar aqui agora. A ideia da gente fazer o seguinte: deixar de ser pedinte. Deixar de ser pedinte, de mãos para cima, orando a um santo, a um mentor. Porque às vezes você está fazendo a mesma coisa. O catolicismo está totalmente errado. E você lidar com os mentores espíritas, como você lidar com os santos católicos. Você vai lidar lá, não, mas isso não existe. Como é a sua forma de religião pessoal que você transcreve como espiritismo? Porque o espiritismo não fala nisso. O espiritismo fala, o que é que ele descreve? Que nós temos o quê? O livre arbítrio. E através do livre-arbítrio, vamos entrar em embate com quem? Quais são? Isso está lá dito no Cristo. As grandes montanhas que nós vamos mobilizar está dentro de quem? De nós mesmos. A ignorância é isso, o eterno embate interno de nós com nós mesmos. Então, quando nós vamos olhar as outras religiões para jogar pedra nelas, porque o Espiritismo diz assim: amai-vos e instruí-vos. A instrução é que vai fazer com que você saia desse estágio de embate e entre nesse estágio de comunhão consigo mesmo. Sabe por que é que Sexta-feira Santa o pau quebra? Porque todo mundo só está vivendo o lado de lá.
Quando você está em equilíbrio consigo, você deixa de projetar no outro aquilo que você ainda não foi capaz de integrar a si mesmo. E aí, iríamos fazer como fez um grande indiano, que ele teve no Congresso das Religiões. E ele começa dizendo assim: irmãos, amai-vos uns aos outros. O que ele descreve quando nós passamos a fazer aquilo que está naquela outra imagem? É essa imagem onde a instrução, ela acolhe, ela respeita a diferença e o limite do outro. Não quer ser o urubu, que é o único detentor do canto divino. Entende? Por quê? Porque se eu falar que o Espiritismo é o único desse, cada um de vocês vê ele de um jeito. Nesses 4 ditames básicos anteriores que nós falamos. Então, o instruí-vos, ele é enriquecido de todo esse elemento. Então, se você está se colocando como espírita a apontar o outro, em vez de acolhê-lo, o seu saber está igual ao do papel higiênico. Não, mas não é o papel higiênico, não. Estou falando papel higiênico, porque quando ele é usado para isso que você imaginou, ele está seguindo algo que é a sua finalidade. É o contrário, quando você utiliza ele para fazer 1000 coisas que não é a finalidade dele. 1000 coisas que não é a finalidade dele. Então, a finalidade é acolher. A finalidade de aquele que mais sabe é acolher quem menos sabe. Porque sabe que o mais saber dele ainda deixa ele muito distante do saber mais pleno. Porque quanto mais sei que não sei. E sabendo que não sei, sou capaz de acolher aquele que ainda me agride, porque não sabe que somos irmãos. Quando a gente olha esse aspecto, e a gente traz ele para dentro da gente, e a gente consegue juntar essas coisas, a gente vai ser capaz de perceber que, se você estiver abraçando aquele espiritismo para quem chama de kardecista e não kardecista, você será capaz de lidar com a pleiade de religiões de uma maneira diferente. Porque você vai ser capaz de abraçar todas elas, porque compreende em todas elas esses princípios que aqui foram colocados. Faz parte de cada uma delas. Cada uma, à vez, descreve isso de um jeito. E esses saberes lhe ajudam a compreender melhor. E aí, então, tudo isso muda. Porque essa visão do Espiritismo é uma visão que lhe constrói essa ideia. O Espiritismo não é uma educação para o aqui e para o agora. É uma explicação para o aqui e para o além. Dentro dessa vastidão que representa a possibilidade de reencarnações do espírito, na multiplicidade de mundos que existe. E aí então você vai entender que o Espiritismo fala disso, de um espírito que caminha e aprende em cada escalada. E as religiões são possibilidades de aprendizado para o espírito. A gente muda quando em cada uma a gente encontra uma limitação para explicar, para nos dar esclarecimentos sobre a vida e como nos sentirmos confortáveis dentro dela. Não tire ninguém de sua religião, porque cada um vê Deus do seu modo. E as mudanças ocorrem quando aquilo já não está mais respondendo aos questionamentos que a pessoa faz. Mas aprenda a respeitar, porque a vida nos convida a fazer essa mudança. Veja que a gente está aqui sentado, eu estou falando do Espírito, e a gente está vendo ele como se fosse algo lá. O Espiritismo nunca quis se colocar como uma religião do mundo, mas o contrário, fazer essa mudança, perceber-se espírito. Aí você vai olhar a experiência da vida, como é que é a experiência que o corpo está passando, que eu estou aprendendo a partir dele. E não como se a experiência desse fosse minha vida em plenitude, porque eu sou muito mais do que esses 70, 85 anos que a gente está conseguindo viver agora. Perceber-se espírito, um fato imprescindível. E aí, quando você se percebe espírito, a sua forma de encarar a sua crença religiosa muda. Para que a gente saia desse olhar, então, de uma coisa tão cósmica, a gente entenda que não há um céu para ser alcançado, uma felicidade plena para a gente estar dentro dela. A gente não fala de um velhinho sentado julgando ninguém. Sabe do que é que a gente fala?
Quem mais sabe ajuda quem menos sabe. Porque na experiência da vida vamos estar sempre vivendo em comuna. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Então, a partir daí, a vida é um caminho onde nós nos apresentamos como espírito, fazemos a nossa caminhada. E sabe qual é a diretriz? Essa. O caminho, quando os homens conseguirem fazer uma congruência entre os seus olhares religiosos, abraçando o que há de convergência, em vez de brigarem tanto pelas divergências, é quando eles forem capazes de fazer aquilo que o Cristo falou, amar o próximo como a ti mesmo. Então, entre religiões e espiritismo, ou vice-versa, ame sempre. E assim conseguiremos viver melhor.